de fazer essa discussão sobre o resultado desse terceiro mapa. Eu acho que alguns daqui conhecem desde o primeiro, que foi em 1995, né? E foi logo depois do governo de Luiz Erundina, aqui na cidade, porque nós conseguimos, durante o governo da Luiza, aprovar uma reconfiguração dos espaços da cidade em 96 distritos. A Constituição tinha aberto essa possibilidade de que o município, que se tornava ente federativo pela Constituição, ele poder falar da divisão do seu espaço interno. E isso é fundamental, porque São Paulo ainda permanece, apesar de uma metrópole, em ser uma cidade que não tem seus bairros definidos, né? E acho que isso é uma coisa incrível, inclusive, porque a própria juventude, ela tem por referência sempre dizer: eu sou de tal lugar, eu sou de tal quebrada. Ela tem a referência do território. Mas nós não temos na cidade um critério de reconhecimento de bairro. Tanto que, se você pergunta, tudo bem, eu acho que aqui a Vila Madalena talvez ela tenha algo muito típico dela, né? Mas você percebe que as cidades dão nomenclaturas diferentes. E quando nós fizemos essa nomeação dos distritos, nós fizemos um trabalho junto com o IBGE, lá atrás, e sociedades amigos, era companhia telefônica, CEPERA, tudo isso, enfim, Correios, consultamos todos, porque a cidade, ela, infelizmente, ela permanece retalhada nessa lógica de lugares a partir da lógica do setor do Estado ou do setor que privatizou o serviço público e não da lógica do cidadão. Então, cada um de nós tem um título com tal região, o Correio com tal região, o CEP e tal, quer dizer, não há efetivamente uma, digamos, uma integração, né, de todo esse conjunto. Por outro lado, isso tudo eu estou voltando lá, apesar de eu estar voltando ao pós-Constituição, governo da Luiza, 89, falando dessa não nominação, dessa não coordenação, dessa não articulação. Essa não articulação permanece, né? Tanto que a gente nomina isso de cidade em pedaços. Mas tem uma questão que nos parece aí chave nessa questão dos distritos, é que, de um lado, foi um momento do próprio município assumir o seu chão, sair, por exemplo, da divisão territorial que vinha ainda, né, do governo imposto de Adhemar de Barros, tinha sido a última divisão e tal. Claro que, embora tenha tido muita reunião, muito debate, 89, para a gente poder fazer essa distritalização, ela tem lá alguns dos seus probleminhas, certo? Mas, de fato, é um produto, né, que teve um outro tratamento diferente aí da história. Mas o principal, e aí é que eu queria chegar, é que, ao trabalhar junto com o IBGE assumiu esses distritos dentro da sua divisão censitária, e São Paulo é a primeira e possivelmente a única cidade no país que você abre o censo, você tem os dados intraurbanos. Outras cidades não têm, porque esta distritalização, ela foi, como foi definida com eles assumiram, né,
E a partir daí, os setores censitários, os agregados, a gente vai entrar mais nisso, para a definição, digamos, do levantamento de campo do censo, eles passaram a obedecer estes limites. Mas isso vale para o censo? Não vale genericamente para muita coisa, nem muitos serviços da própria prefeitura. As subprefeituras obedeceram e obedecem os distritos, né? A educação, mais ou menos, já tem nãozinho aí, é verdade? Inclusive, quando foi feito, quer dizer, nós tínhamos até o governo Marta, não é? E a criação das 31 subprefeituras, os 96 distritos agregados, né, nessas 31 subprefeituras. E tinha a descentralização de todas as áreas de gestão da cidade, mas depois, no governo Serra Kassab, houve uma recentralização e cada uma das secretarias municipais passou a ter um agregado de área. 5 regiões, outro 14 regiões, enfim, algo que dificilmente você pode dizer que há um chão comum para que um possa discutir com o outro numa construção coletiva e, mais do que isso, para que o cidadão possa ter referência. Então é evidente que isso vai rebater em plano diretor, que isso vai rebater em reconhecimento de cidadania, isso vai rebater de diferentes formas. E a partir dos dados desse censo, né, lá atrás, de 91, foi aquele censo que o Collor atrasou, não sei o quê, mas aí deu para a gente até terminar essa descentralização e o IBGE poder aplicar. Mas o que aconteceu ali é que nós também entendemos uma outra coisa, que toda vez que a gente pegava um dado, por exemplo, do IBGE, um dado censitário, se olhava aquele número, né, de tal lugar, mas com baixa, vamos dizer assim, baixo significado concreto. E nós entendemos que era necessário, já que a gente tinha um dado, plantar outra vez esse dado no chão da onde ele nasceu. Que, em geral, a gente pega, né, recolhe os dados, faz análise e termina quase que extraindo aquele dado da onde, né, ele vem. E o nosso processo foi de fazer uma releitura, digamos, replantando os dados a partir das condições dos territórios. Então, naquele momento, claro que quebramos muito a cabeça, a Dirce já estava conosco, iniciando o mestrado, né? E quebramos a cabeça no sentido de pensar numa metodologia que pudesse não só fazer esse replantio dos dados, mas pudesse dar... Eu estou fazendo entretanto, viu? Estou fazendo entretanto aqui, para você poder chegar aqui. Bom, então, nós entendemos que era preciso ter, diante da desigualdade da cidade, construir uma metodologia que pudesse fazer um balanço do conjunto desses dados. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se você tiver que responder na cidade de São Paulo, qual é a cobertura de vagas de creche para crianças, nós não temos um número aferido como um número realmente que a gente entende que este é um bom número. Não é 100%, não é 90%, não é 80%, mas nós sabemos que tem lugares, Marcilac e tal, acho que é 0%. Então, veja, a própria
definição de qual é o índice de cobertura é uma interrogação. Nós dizemos, evidente, todos, é preciso ter a oferta de vagas. Mas vocês vão ver que quanto, mesmo incorporando as demandas que tem por mais vagas e creches, você tem uma diferença de cobertura muito grande entre os distritos da cidade. Isso, pegando esse exemplo, quer dizer que você vai ter condições diferentes de atenção da criança de 0 a 3. Hipótese. É um exemplo simples, trágico, por um lado, não é verdade? Porque é não cumprimento de um direito da criança, mas nós não temos essa noção da escala das desigualdades. Então, outra coisa que nos provocou foi como é que nós poderíamos trazer essa noção de desigualdade, a partir desse real, mais próximo do cotidiano da vida das pessoas. Como é que você lê essas distâncias efetivamente da cidade? Claro que, teoricamente, nós vamos dizer, né, vamos fazer análise das determinações do capital, vamos fazer as análises do caráter estrutural, vamos fazer as análises da expoliação, vamos fazer todas as análises, perfeito. Mas, ao trazer as expressões concretas para a realidade, você dá uma densidade de outra qualidade, né, de outra apropriação. Então foi buscando isso, e até eu sempre conto um pouco essa historinha, vou contar muito rapidamente. Eu fui na gestão da Luísa, secretária das regionais, né? E eu estava numa reunião com Sociedade Amigos de Bairro, e nós estávamos decidindo questão de asfaltamento, né? Como é que seria e tal, tal. Aí, claro, né? Ali as sociedades de bairros, representantes sentados, né? E a gente discutindo, bom, mas e aí, como é que é? Nós vamos asfaltar aqui ou ali, nós não temos condição de cobrir tudo. E aí ficou uma discussão entre eles. Mas eu sou mais periferia que você, o que é isso? Como é que você disse que eu sou periferia? E um bate-boca danado. E aquilo efetivamente marcou muito para dizer, olha, eu não tinha nenhum argumento para dizer, olha, é você que parece que tem mais razão, ou você. Eu percebi que claramente no processo de gestão a gente não tinha um termômetro, sei lá, ou qualquer coisa que pudesse dar uma referência naquela discussão, a gente pudesse mostrar, né, alguma coisa. Eu estou dando esse conjunto de situações, né, que foi nos levando a entender que era preciso uma ferramenta que possibilitasse a gente ler os territórios da cidade, e aí nós elegemos os distritos, os recém-distritos, replantando os dados, né, do censo, para poder construir essa metodologia. Ela foi lançada coletivamente na cidade em 94, dezembro de 94, era exatamente o primeiro ano da Lei Orgânica da Assistência Social, e nós fizemos um ato público em frente ao municipal, né, onde foi lançado, e até porque 95 era a campanha da fraternidade, tinha por tema os excluídos. Então havia aí um certo caldo para a gente poder estar discutindo uma força, né, nessa direção. E assim começou. Eu estou contando para vocês um processo, portanto, que começa com a digitalização, né? Então, portanto, começa a enxergar os territórios da cidade, mas de uma forma mais presente, e essa leitura, e nós já estamos na terceira versão do mapa. Então, nós hoje vamos poder colocar para vocês, não só propriamente os resultados dessa terceira versão, mas um pouco uma leitura de 3 décadas, né? O mapa 1, o mapa 2, o mapa 3, até porque nós também achamos que o mapa 3 já bateu, certo? Quer dizer, a ferramenta tem lá o seu potencial,
E, quer dizer, ela ainda continua com vigor, né? Não é uma coisa, eu não estou acabando com o vigor da ferramenta, mas eu estou dizendo que como é uma ferramenta que você só aplica a cada 10 anos, porque você precisa dos dados censitários, você precisa de cobertura da cidade toda, mais 10 anos, com todo o ritmo da tecnologia, então nós já estamos pensando em fazer uma outra ferramenta que vai ver desse tamanhinho que todo mundo possa utilizar e aplicar em qualquer cidade. Então, muito obrigada por ter essa possibilidade de discutir com vocês. Eu passo para a Dirce aqui para continuar. Boa noite. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui discutindo a cidade na Casa da Cidade, né? Acho que é muito legal isso para a gente. A Aldaísa faz esse resgate e eu fico lembrando que uma coisa que me marcou assim, nesse processo, nesses 20 anos, é que no primeiro mapa, como o grande desafio nosso é que esse mapa não fosse uma peça unicamente ou exclusivamente acadêmica e técnica. O grande desejo é que a gente pudesse, a partir dessa medição, dialogar com a cidade, né, com os seus cidadãos. E esse processo foi muito interessante, que a Aldaísa conta, né? E a partir dessa referência é que eu vou colocar minha fala, é justamente a campanha da fraternidade. E aí Dom Paulo Evaristo Arnes teve um papel fundamental com a gente. Ele abriu a possibilidade da gente construir essa visão mais de totalidade da cidade a partir dos seus diversos pedaços, com as 331 paróquias da cidade, né? Então a gente pôde confrontar os resultados que a gente ia obtendo dos distritos e dialogamos não com as 331, mas com muitas paróquias e com muita gente, com escolas, enfim, com comunidades e sociedades amigos de bairro. Esse processo foi muito interessante, porque a gente percebeu que um dos potenciais dessa ferramenta é justamente uma leitura que permite você olhar a cidade como um todo e a sua desigualdade a partir dos seus vários pedaços. E é interessante que as pessoas se reconheciam nos pedaços e tinha várias reações, né? Tinha gente que ficava muito feliz com o seu pedaço em relação aos outros. Teve gente que naquela época ainda não tinha e-mail, então mandava carta para a gente. E teve a carta de um cidadão, acho que da Zona Norte, culpando a Aldaísa por ter apresentado um resultado tão ruim do seu distrito. Até tinha esquecido disso, viu? Pois é, teve isso. E eu lembro de um rapaz da cidade de Tiradentes também reclamando da metodologia, porque é que cidade de Tiradentes só se mostrava em vermelho. E interessante porque essa provocação da indignação, né? Porque esse jovem, na época, ele falou o seguinte: bom, mas por que é que os meus pais pagam imposto na cidade de Tiradentes, tanto quanto os pais de algum jovem do Morumbi, e a gente tem condições de vida tão diferentes, se a gente é tão paulistano quanto, né? E aí outra crítica que ele fez foi: o que vocês usam para medir são informações que só mostram o lado ruim da cidade de Tiradentes. E cidade de Tiradentes tem um lado
tem lado bom também, e que o mapa de vocês não mostra. E a gente começa a discutir a metodologia, né? E começa a questionar justamente as estatísticas disponíveis e o quanto é difícil o conhecimento e a visão que existe nos lugares, o quanto isso é difícil da gente trazer à tona para balizar a medição, né? Então a gente tentou mesclar nessa metodologia alguns dados, os dados quantitativos, que vão, aí o Fred vai mostrar os dois índices que a gente trabalha, mas a gente tentou também trazer alguns dados qualitativos a partir do olhar também das várias partes da cidade. Tem uns pedaços aqui, que aí é mais um Fred, mas pode passar. Essa aqui é a equipe hoje. Esse mapa, ele, desde o primeiro mapa principalmente, a gente não conseguiu nenhum financiamento. Então, a gente passava o chapéu para várias instituições e aí a gente conseguiu montar com o restante de uma pesquisa que a Aldésia tinha no PUC. Ele foi basicamente sociedade civil. A FAPESP, ela não quis financiar, e esse parecer da FAPESP para a gente é histórico, porque a FAPESP disse o seguinte: é impossível assistentes sociais fazerem uma pesquisa sobre São Paulo nessa proporção. Esse foi o parecer assim, encorajador né, da FAPESP. Depois para o segundo mapa, como a gente conseguiu fazer o primeiro e no segundo eles financiaram, e esse terceiro foi financiado pelo Ministério da Saúde via um projeto com o Hospital Samaritano, e já desde o segundo mapa a gente tem a parceria entre a PUC e o INPE, e onde a partir então dessa parceria a gente fundou esse Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais. Bom, a lógica permanece, né? Isso aqui vamos dizer, a visão do Angeli, né? Do mundo. E a gente vê que a lógica da desigualdade ela é territorializada, né? Quer dizer, os territórios eles expressam e eles vivenciam, experimentam essa lógica. Daí a importância que a gente acha ainda, a força que uma leitura cartográfica pode produzir enquanto uma ferramenta pedagógica mesmo, né? De leitura da realidade, e a gente, acreditando nisso, que a gente produz ainda esse mapa. A gente pegando o IDH 2010 dos estados brasileiros, a gente percebe essa reprodução dessa desigualdade pelo IDH, né? Destacando aí os estados São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e o Distrito Federal. E quando a gente mede esse mesmo IDH para o estado de São Paulo, a gente vai ver reproduzido também a mesma lógica da desigualdade entre os 645 municípios do estado de São Paulo. A gente trabalha muito nessa linha para poder chegar na cidade, né, que a gente vê ali São Paulo em azulzinho também. E aí a gente chega nesse último mapa agora, né? Que São Paulo, então, na medida do IDH, na sua média, perversamente, né? Pelo fato da gente ter parcelas da cidade, principalmente no setor sudoeste, com altíssimo IDH, né? E altíssimos indicadores de renda, de qualidade de vida, acaba puxando essa média da cidade para cima e escamoteia
toda essa desigualdade, né, essa exclusão que a gente vê. Esse terceiro mapa, em relação aos dois anteriores, a gente percebe que permanece a lógica da hiperexcludente na cidade, os distritos excluídos continuam excluídos, né? Do primeiro ao segundo, a quantidade é a mesma, a gente está numa proporção mais ou menos de 73 distritos excluídos e 23 mais incluídos. Aquele miolinho sudoeste ali é que começa a haver aí algumas trocas de posições, e a gente está tentando entender por que Moema agora não é o mais incluído e passa a ser o Itaim Bibi. E a gente vê uma presença muito forte do mercado aí, né? Então, perversamente também, quem é que empurra ou dita essa lógica de essa relação inclusão e exclusão, né? Também, perversamente, a gente vai perceber o quanto a ausência ou a presença frágil do Estado acaba também colaborando para a reprodução dessa lógica. Então, a gente, inclusive, essa é uma outra medida que a gente está agora com o Samaritano testando, que é uma medida que busca capturar a presença e ausência do Estado nesses territórios, e não só o perfil socioeconômico das pessoas que residem nesses lugares, mas a ausência ou a presença dos serviços, como isso acaba interferindo também nessas condições de vida. Acho que agora é breve. Bom, feito aperitivo, continuar o jogado, né? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a possibilidade de estar aqui, o convite do professor Nabil, da professora Aldaísa. E eu sou a parte que fica mais atrás dos computadores, mexendo com as tabelas, a parte que não Então é mais... E é com elas que eu aprendi muito esse rebatimento da realidade, essas medidas quantitativas que a gente acaba muitas vezes operando, uma quantidade grande de dados, e a gente até se perde um pouco do significado efetivo que esse conjunto de informações eles significam, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui um pouco a metodologia do mapa, né? Não sei quantos de vocês já conhecem, a gente já está na terceira versão. Basicamente o mapa ele trabalha com métricas que a gente chama de métricas territoriais, porque exatamente eles estão atrelados a territórios específicos da cidade, então são estatísticas, são medidas quantitativas associadas a territórios da cidade. Esses dados provêm de diversas fontes de informação, a principal delas é o censo demográfico, mas não só o censo, a gente tem dados também das secretarias da prefeitura, a gente tem dados também da Secretaria de Estado de Segurança, por exemplo. Então a gente tem um conjunto grande, então é um esforço enorme. Primeira coisa que eu tenho que falar é um esforço enorme de compilação e organização de informação, né? Antes de começar qualquer trabalho de cálculo, é reunir esse conjunto de informações, organizar esses conjuntos de informações. A gente trabalha em um ambiente já referenciado e a gente organiza então esses bancos de dados em um SIG, e a partir daí então a gente começa a aplicar as nossas metodologias quantitativas, né? Então basicamente é isso que a gente busca trabalhar. Então são esses dois indicadores. O próximo, por favor. Então eu acho que a apresentação da Aldaísa e da Dirce já colocaram bem o objetivo do mapa, né? O que nos leva a fazer o mapa e o que nos leva até hoje a estar na terceira versão do trabalho, né? E o que é interessante é que agora a gente já tem um acúmulo temporal aí para saber um pouco de tendências de evolução desses indicadores, se há de fato alguma perspectiva de alteração mais efetiva, mas pelo que a gente vê assim, parece que as condições são bastante estruturais ainda, e o que a gente percebe são variações de vizinhanças em termos de vizinhanças próximas de indicadores. Você não vê grandes saltos entre um distrito ganhando posições ou perdendo posições muito assim violentamente. São mudanças assim graduais de uma posição acima, uma posição abaixo.
A gente vai mostrar um pouco no final da apresentação, um pouco dessa evolução. Basicamente, o mapa ele organiza esse conjunto de variáveis, no que a gente chama de 4 utopias, né? Que são as utopias de autonomia, as utopias de qualidade de vida, a utopia de desenvolvimento humano e a utopia de equidade. A utopia de equidade a gente tem que dizer que é um pouco, a gente fica um pouco sempre difícil de trabalhar, porque a gente tem muito pouca informação relativa a essa utopia, então a gente sempre coloca aí, a gente tinha até outras 3 utopias, que era felicidade, e aí chegava para o estatístico e falava, então, ficou mais difícil ainda, a equidade já está difícil, felicidade, então, mais difícil ainda, mas enfim, eu vou apresentar para vocês quais são cada variáveis contidas em cada uma dessas utopias. Bom, basicamente a ideia do mapa é exatamente isso, para além de um exercício acadêmico e de medição, né? Ninguém tem por hobby ficar montando tabelas, ficar gerando mapas, né? Mas basicamente é um instrumento que a gente faz questão de cartografar e faz questão também de levar a esse lugar. Eu tive a semana passada lá no Jardim Ângela e sempre é muito interessante ver o rebatimento dessas informações, a capacidade que tem esse tipo de ferramenta, esse tipo de linguagem das pessoas que estão ali para se reconhecer da parte como um todo da cidade. Então, ele tem esse caráter aí didático e político aí importante, né? Bom, é isso. Vamos passar. Bom, a história também a Aldaísa já recuperou bastante aqui, né? A primeira construção em 95, e também já contou um pouco dessa trajetória da importância da territorialização do município de São Paulo com os distritos, o que possibilitou a organização dos dados, então do IBGE, pelo censo de 2001. Essa daqui é a capa do mapa 1, um pouco de nostalgia para a gente, né? Esse mapa eu não participei, eu entrei no segundo mapa. Já veio pronto para mim. Né? Foi então que, a partir desse primeiro mapa, quando eu estava fazendo meu mestrado lá no INPE, eu estava trabalhando com análise espacial, estatística, eu sou urbanista de formação, né? E foi então que o professor Gilberto Câmara me trouxe o mapa e falou, olha, vamos estudar esse mapa porque eu acho que a gente tem um potencial interessante para a gente poder colaborar e um pouco fazer uma análise de consistência estatística desses índices que eles estão construindo, né? E de fato, a partir do primeiro mapa a gente tinha encontrado alguns problemas de efeitos de enviesamento no cálculo dos índices, né? Porque tinha algumas... Depois eu vou explicar para vocês como é montado o índice. Ele estabelece alguns padrões básicos de inclusão, ele estabelece uma régua, né? No processo de normalização de dados, ele estabelece uma régua referencial, e no mapa 1 havia um problema de que esse referencial, conforme você operava multidimensionalmente, esse referencial podia alterar e perder o sentido original que se pretendia. Então a gente construiu uma metodologia alternativa a isso, que até hoje prevaleceu. A gente recompôs o mapa 1 com essa metodologia revista, e até hoje a gente utiliza então essa metodologia estatística. Bom, aqui é um pouco também o trabalho de gasto, o que a Aldaísa contou, né? A importância das leituras territorializadas. E é isso, vamos partir agora então para a descrição da base de dados. É uma leitura então da cidade de São Paulo, nos seus 96 distritos. Aqui a gente tem uma imagem de satélite e os distritos sobrepostos a ela. A gente percebe que a cidade é muito mais ampla do que os limites administrativos do município, mas a gente está restrito a esse contexto aqui do limite administrativo do município de São Paulo e também entre os seus 96 distritos. Então a ideia é comparar, é um nível de desagregação da informação que é relativamente grande, né? Então você ainda tem alguns efeitos de heterogeneidade grandes dentro dos distritos. Então você tem distritos que a variância de algumas variáveis que a gente observa que ainda são bastante heterogêneas, né? Vila Andrade, por exemplo, né? Tem Paraisópolis ao lado de áreas como ali o Panambi e tal, mas é uma leitura que já permite aí um bom nível de comparação entre aí as partes da cidade, né? E a ideia era exatamente essa. Eu queria só dizer uma coisinha aqui, que é a seguinte: para a gente se dar conta do significado de distrito.
Porque do ponto de vista legal, o distrito significa um grau de poder, inclusive de separação, de criar um grau de autonomia, de autonomização. Infelizmente, a nossa, não é que eu estou querendo com isso a fragmentação, mas eu estou dizendo que, infelizmente, nessa nossa vivência de distritos aqui em São Paulo, pelo fato de não ter os conselhos de representantes, todas as formas previstas de você ter uma articulação política territorial também, então os distritos, digamos, eles têm muito mais uma cara assim de um limite, mais ou menos, e que ninguém leva muito a sério. Eu quero dizer assim, os cartórios, por exemplo, não levam a sério, né? Continuam, por exemplo, o lugar onde eu moro continua a ser Cerqueira César e um monte de lugar, e nem existe o distrito de Cerqueira César por essa legislação. Então, eu vou dizer que há uma certa não incorporação como força de poder dos distritos. Só uma figura até hoje é que eu vi essa manifestação mais clara, que é o padre Jaime, né? Que ele diz que talvez o único jeito do Ângela, quem sabe, é ele virar um município e daí poder ter mais autonomia. Mas com isso eu não estou dizendo que a Revolução de São Paulo é a autonomia das suas partes, mas com certeza nós temos nos distritos uma agregação populacional que a maioria das cidades brasileiras não tem. Então nós temos um déficit realmente de democracia nessa relação muito grande, né? Por essa ausência toda de representação territorial. Então, eu acho que a gente talvez às vezes se sinta assim meio plasmado, achatado, que nem essa foto, por uma ausência dessa relação de poder que legalmente um distrito teria. Só uma coisa. Pode interromper. Então vamos lá. Bom, só um pouco para a gente analisar o que aconteceu em termos demográficos nesses distritos, né? Houve durante as duas últimas décadas, né? Da década de 80 a 91, de 91 a 2000, toda essa parte em azul teve taxas decrescentes de população, né? Surpreendentemente, ainda está para se entender melhor o que ocorreu nesse período aí, dessa última década, parte do centro começou a ser repovoado nesse último período. Então, essa é uma novidade aí importante que aconteceu nesses últimos 10 anos, que talvez a gente tenha que repensar um pouco alguns paradigmas que a gente tinha até então estabelecido aí sobre o esvaziamento do centro, enfim. Tem que entender melhor o que está acontecendo. Só para a gente olhar esses dados por região, né? A gente percebe, por exemplo, que a região central é a que vinha com maiores taxas de decréscimo populacional, né? E foi na última década que teve maior taxa de crescimento populacional. Então, eu acho que isso daqui traz uma novidade aí que é importante para a gente entender também, e até à luz desse ainda que na média a taxa da cidade tenha se mantido relativamente estável, com tendência a decréscimo, né, a diminuição, mas você teve uma variação interna aí que foi muito importante. Talvez, acho que a gente tem que entender apesar dos dados tentarem demonstrar assim, uma certa estabilidade em termos da relação exclusão e inclusão, essa dinâmica demográfica aqui é importante para a gente também parar um pouco para pensar sobre o que aconteceu nesse último período aí. Bom, só para a gente entender também, esses distritos são muito discrepantes em termos da sua população total, né? A gente tem os mais populosos da cidade, Grajaú, por exemplo, tem uma população em 2010 de 360 mil habitantes. 360 mil habitantes, como a Aldaísa disse, é maior do que grande parte dos municípios brasileiros.
Então a gente tem, na região sul aqui de São Paulo, a gente tem os distritos mais populosos aqui, né? Jardim Ângela, Sapopemba, Capão Redondo, Jardim São Luís, todos eles com valores aí acima de 265 mil habitantes, né? Então são distritos extremamente populosos e densos, né? Em contrapartida, você tem outros distritos, como a Barra Funda, que eu não trouxe aqui a tabela, mas está em torno de 8 mil, 9 mil habitantes, né? Então você tem uma diferenciação muito grande em termos populacionais que acabam também dando uma certa desbalanceamento quando a gente trabalha com medidas quantitativas, porque essas medidas muitas vezes são calculadas em termos relativos, em termos percentuais. Então 1% de pessoas em determinada faixa de renda no Jardim Ângela significa um volume muito maior do que 1% de pessoas em determinada faixa de renda, se a gente comparar com distritos menos populosos. Então, a gente sempre fica nesse trade-off aí de números absolutos e números relativos, que é difícil a gente, muitas vezes, operar isso em termos estatísticos. Mas, enfim, são advertências que a gente tem que fazer quando a gente escolhe operar em termos de representações quantitativas, né? Elas, na verdade, elas podem esconder ou podem revelar coisas, mas na medida que a gente consiga interpretar como elas são calculadas, ou o que elas representam em termos da sua concretude matemática, a gente consegue dar significado a elas. Então, esse é um pouco um exercício também que a gente tem que estar fazendo quando a gente trabalha com esses tipos de representação, porque a imagem, a cartografia temática é bastante sedutora, a gente tende a olhar as grandes manchas, as cores quentes, as cores frias, mas por trás disso são bases de dados que estão né, operando esses padrões aqui. Né? Só continuando aqui um pouco no perfil demográfico, né? A gente então tem essa parte sul da cidade, alguns distritos ao mais a norte mais populosos, e também a gente tem uma diferenciação importante aí em termos da concentração por faixa etária, né? A gente tem populações mais jovens também, concentradas nesses distritos mais periféricos, né? O que traz alguma certa especificidade também para esses territórios em termos de contexto de políticas públicas, enfim, de demandas por serviços específicos para essas faixas etárias, né? Então, para vocês terem uma ideia, então, esse trabalho é tudo estruturado nessa forma, né? Você tem os distritos, você tem muitas vezes os seus totais, as variáveis temáticas específicas, por exemplo, população infantil, as faixas etárias, e o seu número absoluto e o seu número percentual. Então, na verdade, o trabalho em si é a organização desse grande banco de dados, né? E o seu respectivo mapeamento, né? Esse é um grande esforço aí que a gente faz aí de organização e tornar essas informações que muitas vezes estão lá nos sites do IBGE, estão lá, mas elas estão de uma forma que não tão acessível para a população em geral. Então a ideia é torná-la acessível nessa forma. Então, aqui em termos de incidência de criança, a gente percebe que também, ó, Grajaú e Jardim Ângela concentram aí com faixas de população infantil aí em torno de 28%, de 21%, 73 mil crianças, 62 mil crianças. Então, isso dá um pouco a magnitude aí desse componente demográfico para esses territórios. Então, em termos de juventude também, o padrão segue na mesma linha, né? Há uma concentração maior de jovens de 12 aos 15 anos, de 16 aos 18 anos, nesses distritos mais periféricos, né? Não sei se todos perceberam, mas aqui são as faixas, né? Então de 5 a 5,72% de população nessa faixa etária, então correspondem a esses distritos mais escuros, né? Esses distritos em cores mais frias, de 2 a 3% da população dentro dessa faixa etária. O mapa ele traz uma enormidade de variáveis. Se eu ficar aqui apresentando todas as variáveis, vai se tornar uma coisa bastante maçante, né? Então a ideia, eu fiz algumas seleções para a gente apresentar, e no final eu trago o resumo da evolução dos 3 períodos para a gente poder discutir em cima um pouco desses movimentos. Bom, aqui só para a gente ter uma ideia também, Grajaú, Jardim Ângela, Varzilândia, Capão Redondo também concentram as populações de 12
há 15 anos, aí, com mais de 7% de crianças nessa faixa etária. Da mesma forma, a população jovem predomina nesses territórios. Em termos de ranqueamento, em termos de incidência absoluta na cidade, são nesses territórios que estão concentradas essas faixas populacionais, né? Então, basicamente, o que a gente faz com esse conjunto de informações? A gente constrói dois indicadores. O primeiro indicador é um índice de discrepância, que é um índice bastante simples e singelo, porque, na verdade, ele calcula as diferenças da incidência relativa que existem entre o maior e o pior, ou maior ou menor distrito na cidade, e dá a distância entre um e outro. Então, a gente pode falar assim, se a gente encontra em Jardim Ângela uma criança com até 3 anos de idade, vamos fazer o raciocínio. Se a gente encontra no centro uma criança com até 3 anos de idade, no Jardim Ângela a gente vai encontrar, para essa criança, 20. É esse tamanho da distância que a gente calcula a partir desse índice de discrepância. Quantas vezes mais a incidência relativa daquela variável naquele distrito em relação à menor incidência encontrada nos distritos da cidade. Tá? E o segundo índice, que é propriamente dito o índice de exclusão. Eu acho que o Fred tem toda a razão de dizer é singelo, né? É uma coisa simples, você dizer quais são as expressões de ponto. Mas o resultado assusta muito, porque a gente chega a números muito altos de distância, mesmo em relação à cobertura de esgoto, em relação a várias atenções que seriam básicas, né? Então, não sei, acho que nós não conseguimos ainda, mas se a gente tivesse assim, um retrato da cidade pelo tamanho dessas suas desigualdades, é efetivamente assustador, né? Eu acho que esse o processo é singelo, mas o resultado é árido. E o segundo índice é o índice de exclusão e inclusão social, que basicamente ele é um resumo de um conjunto de dados grandes que te dá. É claro que quando você junta e agrega e constrói um indicador sintético, você perde muito do poder explicativo das variáveis originais que você tinha, que compuseram esse índice, mas ele traz, na verdade, o conjunto dessas incidências resumidas num indicador sintético. A interpretação desse índice requer que a gente volte às suas variáveis que o compuseram para poder interpretá-lo e poder saber, então, a decomposição desse índice nas suas variáveis que o compõem, né? Basicamente, o índice esses índices de inclusão e inclusão social são calculados para aquelas 4 utopias. A gente tem índices para as 4 utopias e no final a gente constrói um cálculo de um índice geral aí, que é o que a gente utiliza um pouco para perceber os movimentos mais macros aí, que a gente vai apresentar no final da apresentação. Tá? Vamos lá. Então, como eu disse, o índice de discrepância é uma medida relativamente fácil de a gente interpretar, é a medida do menor e da maior incidência na cidade, né? E o índice de exclusão, então, na verdade, ele, diferentemente de muitos índices que a gente vê por aí, que estão normalizados numa escala de 0 a 1, o índice de inclusão social, de inclusão e inclusão social, ele é normalizado numa escala de -1 a +1. Passando por um ponto importante que é o ponto zero dessa curva. O ponto zero dessa curva, pode seguir. O ponto zero dessa curva, desse processo de normalização, indica o que a gente interpreta como o padrão básico de inclusão social. Ou seja, se a escolaridade fundamental deveria ser uma condição essencial para que todos alcançassem a inclusão social, qualquer incidência que esteja abaixo desse índice vai ser calculado como um número negativo. Vai ser mapeado para a escala negativa dessa régua. Qualquer incidência que esteja acima dessa condição vai ser mapeado para a incidência positiva em cima dessa régua. Tá? Então, diferentemente do... E outra coisa, como a gente faz o processo de normalização aqui em matemática, ele sempre vai variar de -1 a +1. Então, as distâncias aí também desse índice são relativas. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Quanto mais discrepante for
a realidade entre os distritos da cidade, mesmo assim, esses extremos vão ser mapeados nessa escala de -1 a +1. Tá? Então tem um efeito aí de variância que a gente pode estar observando nos distritos, mas que a gente também tem que ter cuidado quando a gente for interpretar e fazer análise comparativa entre os anos. Aí, tá? Então vamos lá. Então são as 4 utopias, eu vou apresentar agora as variáveis que compõem cada uma dessas utopias. Tá? Vamos lá. Então na utopia de autonomia entram basicamente as variáveis referentes aos rendimentos das famílias, a incidência de emprego na cidade, de postos de trabalho, tá? E também a incidência de população em situação de rua, esse é o dado que vem lá do censo de população de rua. Então, os outros são dados que vêm do censo e da amostra do censo. Tá? Então, só alguns exemplos aí para a gente ter uma ideia. Se a gente for olhar, por exemplo, a distribuição dos chefes de família sem rendimento, né, segundo o censo do IBGE de 2010, a gente vê que a maior concentração está em Parelheiros, né, com valores aí com quase 10 mil famílias foram contadas nessa situação. O segunda posição é Jardim Helena, e os dados relativos são organizados em relação à sua população total. Tá? Em relação, quer dizer, ao seu total de chefes de família. Então a gente tem para Parelheiros 27%, 25%, 22% de chefes de família nessa situação em relação ao seu total. Esses são as maiores incidências. E a partir daí, então, a gente constrói os índices de discrepância. Então, por exemplo, se para cada chefe de família sem rendimento que vive na Sé, a gente vai encontrar 3,39 chefes de família nessa condição em Parelheiros. Tá? A gente faz isso para todas as faixas de rendimento que a gente encontra no censo. Tá? Vamos seguir. E se a gente for fazer o mesmo exercício para os chefes de família que têm rendimentos acima de 20 salários mínimos, aí as distâncias são enormes, né? Porque a gente vai encontrar, para cada chefe de família que tem rendimento acima de 20 salários mínimos em cidade de Tiradentes, a gente vai encontrar 1.068 em Moema. Né? Então, esse é um pouco o poder que revela esse mapa quando a gente utiliza esse tipo de medida de discrepância. Isso também provoca muito, quando a gente leva aos debates, sempre provoca muito as pessoas